Tá gravando então, Marcos, agora é com você. Ah, tá ótimo. Bom dia a todos. Meu nome é Marcos. A ideia, vou compartilhar minha tela, de fazer uma apresentação. Preparei uma apresentação aqui sobre uma apresentação específica sobre o tema da transformação digital. Eu passar até um pouco sobre as coisas do construtivo, mas acho que é muito mais informativa essa conversa, né? Então, eu já falo um pouco sobre a transformação digital na infraestrutura, então os conceitos de transformação digital, falar um pouco de como a gente está usando blockchain, o que é blockchain, como a gente está usando blockchain e os vários aspectos de segurança, tanto segurança da informação quanto segurança em procedimentos para deixar, enfim, para ter um processo mais seguro, né? Então, é um overview nesse sentido. É bastante conteúdo, eu fiz uma coisa bastante dinâmica, então a gente vai passando bastante informação e vai conversando a respeito. Primeiramente, meu nome é Marcos Granadeiro, sou engenheiro civil, eu me formei em 94, turma de 94, mas estou mexendo nada desde o comecinho da década de 90, ou seja, desde antes de formado eu já mexia com computação gráfica aplicada em engenharia, então quase 30 anos mexendo com isso. Já trabalhei com Autodesk, Bentley, Nemetschek, o Construtivo, uma empresa que a gente tem há 20 anos, específica em gestão de documentação, em gestão de processos de engenharia, então a gente está muito nessa área de tecnologia ligada à engenharia, faço parte do RICS, que é um instituto inglês, e a gente está quase 15 anos já como membro de Autodesk de desenvolvimento, né? Faz desenvolvimentos em cima da plataforma Autodesk. Primeira coisa importante de se falar e de se entender é que tudo que a gente faz em tecnologia, a gente precisa focar no processo, focar no negócio. Porque a tecnologia é transitória, ela muda, né? Então, algumas coisas que eu coloquei aqui para a gente refletir um pouco, e vai aqui em cima, como é que a gente visualizava documento. A gente começou a sair do papel lá no final da década de 90, viemos para o computador, aí apareceu o tal das mesas, das mesas digitalizadoras, dois monitores, tal, aí as telas grandes, telas pequenas, tal. Hoje tem muita coisa já em realidade virtual, ou seja, mas sempre o intuito que é visualizar melhor, conseguir conceber melhor, entender melhor, compreender melhor. A gente vem para cá, na questão de arquivamento, né? Seja ele físico, bagunçado, para manusear em obra, seja para arquivar, ou quando está em nuvem, né? A gente continua muitas vezes usando, mesmo em nuvem, armazenando e tendo os mesmos processos que a gente tinha quando estava no físico. Talvez, muitas vezes eu vejo muito isso, é muito comum, as mesmas quantidades de pasta, a mesma maneira de armazenar, a mesma maneira de classificar do que se fazia no físico. Muitas vezes a pessoa muda a tecnologia, mas mudou o processo, isso também é comum. Como também acontece coisas desse tipo aqui. Isso aqui são três tecnologias para integrar projeto com obra totalmente diferentes e também no tempo diferente, né? Isso aqui é um clássico, é um teodolito da Wilde, que tinha essa capinha, que inspirou, inclusive, a Leica, que depois comprou a Wilde a fazer o scanner dela, que é um scanner muito moderno, que é o BLK, que é um scanner de engenharia. Então, esse preto é um scanner, esse aqui é um teodolito antigo, isso aqui não é nenhum dos dois. Isso aqui é uma estação robótica integrada a BIM. Mas todos eles têm processos distintos, né? Um teodolito, uma estação robótica e um laser para integrar projeto com obra. Né? E aqui uma coisa também que eu acho engraçada, as plotters, né, que começaram com a pena e depois foram para o digital, muitas vezes a gente ainda se pega colocando cores, associando cores a espessuras, isso aí veio da pena. Né? Então, cada pena era uma cor, cada espessura de pena era uma cor. Então, muitas vezes a gente tem que sempre focar no processo. A tecnologia, a gente vê qual é a tecnologia do momento e a gente sabe que daqui a 2, 3 anos ela vai mudar. Tá? Então, vamos falar um pouco, eu vou gastar acho que uns 5, 10 minutos para falar de transformação digital, porque isso é uma coisa, é um tema interessante. Quem concebeu isso aí foi um professor, quem conseguiu pôr isso numa teoria, foi um professor de Colômbia chamado David Rogers. Ele escreveu um livro chamado The Playbook of Digital Transformation, né, que é esse livro em azul, e tem em português, Transformação Digital. Esse livro aqui, quem não leu, eu recomendo fortemente que leia, é uma leitura agradável e bem interessante.
ele que conseguiu pôr isso no papel. E essa transformação digital nada mais é do que um fenômeno que vem acontecendo e que faz aquilo que a gente fazia bem e que era normal e que funcionava passar a ser obsoleto. E, de uma maneira geral, se for tentar condensar isso em uma frase, é basicamente isso: é como que um negócio que nasceu antes da internet vai se adaptar nessa era nova, né? Então, como é que, por exemplo, uma Ford, que nasceu lá no comecinho, em 1900, vai competir com o Uber? Pô, mas eles não são concorrentes. A Ford fabrica carro, o Uber é uma empresa de serviço. Não, não, eles são super concorrentes. E assim vai. Então, como é que isso funciona? Isso é um pouco da transformação digital. A Ford precisa se transformar digitalmente, senão ela vai morrer. Basicamente é isso. Tá? Isso vale para N outras coisas. Então, a gente tem aqui 3 exemplos de, de coisas que já viraram dinossauros, por exemplo. Você pega o filme da Kodak, Kodak era o máximo, Blockbuster, né, com aluguel de VHS ou de DVD e tal. Esse último, que é a Enciclopédia Britânica, né, que em tese deveria ser o mais dinossauro dos 3, surpreendentemente foi o que sobreviveu, e sobreviveu brilhantemente. Foi o que fez a melhor transformação digital, é um case. Né? Eles entenderam que tinham que mudar, mudaram. No momento em que eles resolveram parar de imprimir a versão, parar de ter a versão impressa, eles estavam mais lucrativos do que nunca, e a versão impressa só representava 1% do negócio deles. Ou seja, eles entenderam que eles deixaram de ser um fabricante de livro para ser um fabricante de vendedor de conhecimento com, com, com credibilidade, não para o consumidor final, mas para a instituição de ensino. Ou seja, eles começaram a mudar o valor deles, entenderam a concorrência deles, né? Eles tinham enfrentado em carta da Microsoft, em CD, depois enfrentaram o Wikipedia, ou seja, esses caras tiveram uma míriade de concorrentes, né? Então isso é interessante como uma reflexão, né? Quando a gente fala em transformação digital, a gente tem esses 5 grandes domínios, né? Então a gente tem que pensar nos consumidores, na competição, em dados, que virou um grande ativo, como a gente inova, e valor. Eu não vou me alongar, mas só para vocês entenderem e começarem a ter curiosidade. Consumidor, antigamente, seja você uma empresa de engenharia, uma construtora, você se comunicava com seus consumidores e ponto. Agora não, uma network, uma rede. Tem N pontos de contato entre você e seu consumidor. Né? Concorrente, se você pegasse uma coisa simples, esse exemplo clássico, como rede de hotéis, o concorrente do Marriott era o Hyatt, era o Hilton, era a Accor. Agora não, o grande concorrente é o Airbnb. Né? Outro exemplo de inovação. A sua inovação tem que ser mais rápida. Os processos têm que ser mais rápidos. A prototipagem, a testagem, a pivotagem, a entrada dos métodos ágeis, tal, ou seja, isso tem que mudar. Né? Uma outra coisa que tem, falando de valores, esse caso é típico, a Domino's Pizza nos Estados Unidos, ela tinha uma proposição de valor que era, não é só fazer a pizza, mas é fazer a pizza de maneira conveniente. Em 30 minutos tem que estar no lugar. Então, a proposta de valor era 30 minutos ou de graça. O site, que é o que a gente pode olhar aqui pelo lado direito, hoje não é as pizzas, fotos de pizza, nada disso, mas olha, é 0 clique, é usar o Echo como assistente pessoal, Smart TV. Como é que você pega a pizza? Você pode pedir a pizza de qualquer lugar, né? E o coach lá do CEO era esse, ou seja, a gente é tanto uma empresa de pizza quanto uma empresa de tecnologia, né, para poder atingir esse valor. Né? Então, é assim que também que a gente muda o valor. Em termos de competição, esse aqui é um caso típico também, é o Metropolitan Museum de Nova York. A competição não são os outros museus, a competição é quem busca a atenção dos clientes. Então, o Candy Crush, a Netflix. Né? E, então, os caras começaram a fazer como para aumentar o volume de museu? É fazer a aplicação que vai mostrar o behind the scenes, como é que são feitas as exposições, a aplicação que é um joguinho, que o cara, para completar a fase do joguinho, tem que visitar o museu para tirar uma pista que está dentro de um quadro do museu, ele tem que observar o quadro atentamente, com isso ele aprende arte, coisas desse tipo. Né? Então, isso é um pouco de Digital Transformation. Então, só para finalizar, porque a palestra não é sobre Digital Transformation, só queria dar esse insight para vocês, que tem a ver com o que a gente vai falar. Não é sobre tecnologia, tá? Digital Transformation é sobre estratégia, sobre mudar o mindset, né? Isso é muito importante. Então, a gente vê muitas vezes as pessoas, eu vou pôr tecnologia, eu vou fazer uma implantação de BIM, eu vou fazer uma implantação de
sistema de colaboração, mas continuando pensando com a tecnologia tradicional, né? Fazendo aquilo que a gente fala, que é, eu vou colocar um sistema de gestão de arquivos, mas eu vou continuar arquivando como eu arquivava no papel. Não vai funcionar, entendeu? Não vai servir para nada, só vai ser um custo, não vai ser um benefício. Ok? Ainda dentro desse tema, teve uma reunião muito interessante que deu um paper do GRI e do Boston Consulting Group. Tem 2 anos, mas esse paper ainda é válido, talvez o ranking aqui tenha mudado, mas que são os 10 principais tecnologias que vão influenciar na transformação digital do nosso mercado de engenharia e infraestrutura, né? Então tem BIM, Big Data, monitoramento remoto, colaboração em tempo real em nuvem, que são os GERES e os sistemas de gestão, realidade aumentada, virtualização, escaneamento 3D, enfim. Esses são realmente os assuntos que a gente tem que ver quando se fala em tecnologia, né, dentro de uma estratégia de transformação digital. Então, essa é a primeira parte que eu queria falar para vocês, que seria entender essa transformação digital, que não é só tecnologia, e dentro dessa transformação, quais são as tecnologias que tem a ver. Agora, falando um pouco sobre segurança, e depois a gente vai entrar no blockchain, alguns aspectos, quando a gente vai por tecnologia, quanto mais digital a gente está, mais vulnerável a gente está em termos de seguranças digitais, né? Então, está sendo discutida e vai entrar em vigor ainda esse ano, era para ser agosto, talvez agora em função da pandemia está para o final do ano, mas enfim, vai entrar brevemente aí a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que é muito complexa. Todas as empresas, não só as empresas que têm relação com o consumidor, mesmo as empresas que só fazem B2B, elas vão ter que se preocupar porque você tem dados pessoais dos seus funcionários. Você tem, então, esse aqui é um mapa mental de todos os aspectos da LGPD. A ideia não é discutir a LGPD aqui, mas só para vocês entenderem a complexidade, do lado esquerdo a gente tem um mapa mental fechado, simplificado, só com os principais tópicos. Se você abrir esses tópicos, você vai chegar nesse mapa do lado direito aqui, que é enorme, que a gente pode passar horas discutindo e tem cursos de semanas para você entender e tentar montar uma estratégia de LGPD. Se você se centrar só no tema tecnologia, isso aqui é um mapa mental do que a gente tem que discutir. Governança na privacidade, medidas técnicas, gerenciamento do ciclo de vida. E o principal, o mais importante, é esse aqui, o fator humano, treinamento e capacitação. Já está provado que mais 3/4, 74% das questões de segurança tem a ver com o fator humano. Então, se põe tecnologia, se repensa processos, tudo isso, mas você tem que dar treinamento, campanha, palestra, simulação de engenharia social, de ataque, esse tipo de coisa que é o que geralmente traz a vulnerabilidade. Então, esse é um tema importante. Quem já não está preparado para a LGPD já está super atrasado, então corra atrás, aproveita essa colher de chá que teve em função da pandemia e corra atrás para saber, para entender o que é e para ver como é que você se prepara, porque isso é super importante. Naturalmente, está todo mundo indo para o BIM. O BIM é uma realidade, vai ser obrigatório a partir de 2028 para todas as obras públicas, é uma demanda. O BIM, ele não é uma questão de ter ou não ter, mas é uma curva, é uma jornada, né? Essa aqui é o gráfico da norma inglesa, que representa justamente isso, então não é uma coisa que não são degraus, mas é uma rampa, né? Então a gente tem aqui o primeiro nível, que é quando você não tem nada, o primeiro nível, o nível 1, que é quando você tem alguns modelos em BIM, mas todas as suas fontes estão em desenhos 2D, e você tem um banco de dados realmente ainda em arquivos separados, ou seja, você não tem um BIM de verdade. Aqui você tem realmente todos os seus modelos de disciplinas em 3D, e você está começando a uni-los. E aqui você tem um modelo 3 que virtualmente não tem ninguém fazendo ainda, quando está totalmente projetando de maneira integrada. Essa linha essa linha aqui informa que é aqui que, digamos, a Inglaterra está hoje, está tentando passar para o modelo 3, o Brasil ainda não chegou nesse modelo 2 ainda, muitos poucos projetos, se é que tem algum. Existe uma norma que é inglesa, que é essa 1192-5, que trata especificamente de aspectos de segurança em BIM, né? No Brasil a gente não tem uma norma dessa. Essa norma inglesa ela é muito interessante, porque ela conceitua muito bem os termos, conceitua muito bem o que você precisa se preocupar,
E como o Brasil está se espelhando muito na Inglaterra, é interessante ler essa norma. Essa norma você consegue lá na internet sem custo nenhum. Dentro de um framework, basicamente você tem isso aqui. Então você tem, quando você vai fazer um projeto em BIM, você tem normalmente aqui esse EIR, que são os requisitos do contratante. Quem vai executar a obra faz o que a gente chama de um BEP, que é um plano de execução de BIM, aí você determina com o BIM executado, que você vai jogar depois para uma gestão de ativos, de maneira bem grossa é isso, tem uma série de outras estratégias, mas antes de você ter os requisitos de quem está contratando, você tem todo um framework de normatização que tem a ver com os ativos, e o que está em azul aqui que tem a ver com a questão de segurança. Então isso é bem interessante, dentro de uma estratégia macro de BIM, pensar sobre isso para você ter isso muito bem determinado e bem quais são os seus ativos sensíveis, como é que eles precisam ser tratados, o que não é tão sensível assim, e você ter esse plano de segurança bem retratado. Outra coisa importante que tem, hoje em dia, nós somos uma empresa que faz o que a gente chama de uma extranet, né? Ou seja, e a gente também tem um CDE, que é um Common Data Environment, um ambiente de dados comum. Que é basicamente um sistema na internet para você trocar arquivos, gerenciar informações e trocar modelos e tal. Existem N no mercado. Normalmente, o usuário só está vendo lá o www alguma coisa, coloca uma senha e usa. É muito importante entender o que está por trás. Quão seguro é, quantos layers existem ali dentro. Então, normalmente, esse aqui é o modelo mais completo. Você tem uma interface web, que é o que você vê, só está vendo aqui. Embaixo você tem que ter layers de comunicação, de conteúdo, de envio. Se você tiver uma solução mais robusta, você vai ter um layer de integração que permite você fazer integração com outros sistemas. Aí você vai ter realmente a aplicação que está separada de banco de dados e está separada de arquivos. Algumas, os arquivos e o banco de dados estão juntos, e aí, eventualmente, se pode ter uma degradação conforme vai aumentando a sua base de dados. Quando está separado, você consegue ter um volume de dados maior, enfim, tem características. É muito importante, mesmo que você não vá se preocupar com isso, porque está contratando um software como serviço, você entender como é que é a arquitetura para você mensurar a segurança e a escalabilidade do que você está comprando, né? Outra coisa importante que tem, e isso é uma recomendação cada vez mais forte, é ter autenticação de 2 fatores. O que é isso? Normalmente, você recebe uma senha e um login. Imagina todos os players do projeto. Então você tem ali projetistas, você tem gerenciadoras, você tem o cara da obra, cada um não é só uma senha por empresa, você tem vários funcionários por empresa, você tem rotatividade, então os funcionários entram, os funcionários saem, muitas vezes não tem uma boa governança nos terceiros, então muitas vezes um funcionário de um terceiro sai e esquece de avisar o provedor que não está mais naquele funcionário, então o cara continua com a senha ao sistema, mesmo depois de ter saído da empresa, tal, porque ninguém pediu para tirar a senha. Enfim, você tem esses tipos de vulnerabilidade. Quando você aplica uma segurança de 2 fatores, por exemplo, uma delas é, depois que você se logou no sistema, o teu e-mail corporativo recebe um token, que você tem que dar um copiar-colar para você ter o acesso ao sistema. Então você garante que só as pessoas que têm acesso ao e-mail corporativo conseguem entrar no sistema. Isso te dá uma segurança maior em termos de acesso. Então, se a pessoa perdeu o e-mail corporativo, que ela se desligou da empresa, ela não consegue mais acessar o sistema, mesmo que você tenha esquecido de avisar o seu provedor o teu provedor de extranet ou de Common Data Environment sobre isso. Então, esse é um exemplo. Assinatura digital, isso é uma coisa cada vez mais comum. A gente tem que assinar projeto, tem que assinar diário de obra, tem que assinar uma série de coisas. E já tem a DocSign, CertiSign, todas as empresas de assinatura digital já têm aquele layer de integração. Então não faz mais sentido você não ter esse layer. Então, em alguns casos mais sensíveis, em algumas etapas de fluxo mais sensíveis, você pode integrar com a assinatura digital para você ter essa certeza e ter uma garantia, uma segurança da assinatura digital no processo. Automação via workflow sob aspecto de segurança. Então, por exemplo, esse aqui é um exemplo típico. Se a final da revisão é alfanumérica 0A, 0B, por exemplo, vai para uma fase do fluxo. Se ela é só numérica, 01, 02, 03, vai para outro. Não tem ninguém fazendo isso. Isso é automático pelo sistema. Então, alguns tipos de conformidade já vão automaticamente. Você tem uma segurança de processo.
Isso também é uma coisa interessante. E outro ponto muito relevante é que, por mais que você tenha tudo no digital, você sempre vai ter algum momento que você vai cair no mundo real. Por exemplo, no caso de engenharia, você vai imprimir e a obra vai estar com papel na mão. Ainda vai demorar muito tempo para você ter uma obra paperless, uma obra sem nenhum tipo de impressão. Enquanto isso, você tem que se preocupar com a integração papel-digital. Por isso que tem tantos aqueles processos de você cópia controlada em obra, evitar que a cópia em papel obsoleta esteja em obra. Né? Esse aqui é um exemplo de uma coisa que a gente desenvolveu e que ajudou bastante, mas só como um exemplo de integração que pode fazer. Então, por exemplo, você tem um aplicativo para celular, você bate uma foto do carimbo da foto em papel do projeto em papel que você tem ali, e ele te dá, olha, esse papel representa um desenho impresso tal que está no estado liberado, aprovado, ou está no estado obsoleto, não consuma esse desenho. Então você consegue fazer uma integração e saber se aquele desenho impresso já é obsoleto ou não, ou pode estar liberado, não está liberado, qual é o estado de workflow que é aquele desenho. Né? Então essa integração eleva o nível de segurança. Então esses são alguns aspectos para a questão de segurança. Agora, nessa parte, eu queria falar um pouco sobre blockchain. Vamos tentar entender o que é o blockchain antes, de maneira bem simples. Eu sou engenheiro civil, eu não sou especialista em blockchain, mas a gente pratica já blockchain aqui no Construtivo há pelo menos uns 4 anos. Então, é bem pioneiro nisso. Então, vou tentar explicar mais ou menos um leigo o que significa isso. Esse aqui é um cenário muito comum que tem antes das extranets, antes dos ambientes de dados comum. Cada empresa tem o seu banco de dados, representado aí por essa figurinha aqui cinza, e se comunica entre elas. Então, se comunica como? Mandando arquivos via FTP, ou mandando arquivos via arquivo CSV, via internet, fazendo integrações, mandando arquivo por Excel, por e-mail, enfim. Se virando. É o samba do crioulo doido. Aí, ótimo, compramos uma solução em que você tem um intermediário, uma empresa, uma extranet e tal, que é um banco de dados só, e todo mundo acessa esse banco. Então, deixa de ter uma base em cada um. Perfeito. Isso é o normal. Quando você fala em blockchain, esse intermediário some. E você tem, volta a se ter o banco de dados em cada um dos players, só que a grande sacada é que esse banco de dados é o mesmo em todos os players, ele é replicado em todos os players. Né? Então, cada transação que acontece, cada coisa que você vai gravar no banco de dados, que é um novo bloco, ele é consensado a um algoritmo que valida essa gravação para todo mundo. Vamos gravar, é como se todos esses bancos de dados se conversassem e falassem, podemos gravar? Podemos. Todo mundo chega, está todo mundo na mesma página, e se grava e se replica esse banco de dados, e se passa para o próximo, por isso que chama cadeia de blocos. Então, essa é uma maneira bem simplória, é isso. Então, você tem com o blockchain a garantia de um consenso entre as partes, você tem essa replicada, essa base de dados em todo mundo. A vantagem, obviamente, é que você acaba com a desintermediação, ou seja, você não tem mais aquele intermediário no meio. A desvantagem é que quem faz esse processo de gravar e validar e fazer esse consenso, garantir que está todo mundo na mesma página, falando assim de maneira simplificada, chama mineração. Quem minera vai ter acesso ao dado, não tem jeito. Tá? A performance cai, porque você tem todo um trabalho, não é simplesmente gravar o dado, mas você tem que checar, fazer, enfim. Quanto mais nós, mais demorado é. Mas você tem uma mega robustez, ou seja, em vez de você ter um banco de dados no lugar só, você tem um banco de dados replicado. Se uma empresa perder todos os dados, não tem problema absolutamente nenhum. Se 2 empresas perderem, não tem problema absolutamente nenhum. Enquanto tiver um banco de dados íntegro, você está vivo, né? É muito mais sólida. O que a gente fez no Construtivo? A gente fez o seguinte, por conta dessas desvantagens de não ser ágil, das pessoas conseguirem ver todos os dados, tal, a gente não é que a gente pegou e começou a substituir o banco de dados tradicional pelo blockchain, não. O que a gente fez foi o seguinte, a gente criou uma segunda base de dados, uma base de dados exclusiva para auditoria, e que faz a gravação
junto com, conforme você vai gravando no banco de dados principal, a gente vai gravando nessa base de dados de auditoria. O quê? Depende. Pode ser os logs de atividade, os metadados do workflow, dados do formulário, enfim, o que o cliente quiser. No caso de documento, a gente até pode gravar o próprio documento em si, só que não faz muito sentido. O que a gente costuma gravar é o hash dos documentos. O que é esse hash dos documentos? Isso é um código verificador. É basicamente o seguinte: você pega o documento, você passa num algoritmo que gera um código dizendo, olha, esse arquivo do documento gerou esse código. Se eu mexer um bit, um byte nesse documento, o código vai ser diferente. Então eu consigo lá na frente fazer uma checagem, uma prova dos 9, que é, esse documento continua igual ao documento original, eu rodo o meu algoritmo. Se bater o mesmo hash, eu tenho certeza que é o mesmo documento. Se não bater, eu falo, esse documento foi adulterado. Então eu consigo fazer isso. Tá? Se quiser, eu posso gravar o documento também, só que não faz muito sentido, porque a ideia do banco de dados do blockchain é ele ser mais leve, justamente para a gente conseguir replicar de maneira mais simples. A gente faz isso normalmente quem minera é o próprio colaborativo, e a gente faz isso de 3 maneiras: ou automático, então todo dia, tal horário minera, ou via workflow, a cada vez que o diário de obra for liberado para assinatura, faz essa mineração e grava no bloco. Toda vez que o desenho for aprovado, minera. Todo desenho, enfim, a gente configura isso. Ou manual. A gente diz lá, o cliente X tem a permissão de selecionar o que ele quer gravar, apertar um botão e grava. Então, pode ser de qualquer maneira. Tá? Então, resumidamente, como é que funciona isso? Ou manual ou automático, ou via workflow, você seleciona o que vai ser gravado, se cria esse bloco e a gente replica esse bloco para todos os nós da nossa cadeia de bloco, e está lá o bloco criado. O construtivo usa um conceito que a gente chama de blockchain privado. Né? Existem dois tipos de blockchains, se você for querer classificar assim, o blockchain público e o blockchain privado. O blockchain público são os blockchains do Bitcoin, do Ethereum, ou seja, esses grandes blockchains, em que você tem milhares de nós, milhões de nós, que garantem a segurança da moeda, por exemplo, o Bitcoin. E o privado são esses blockchains como o nosso, pequeno, com pouquíssimos nós, que em tese tem uma segurança muito menor que o do blockchain público. Porém, no nosso caso, esse caso que vocês estão vendo aqui, se esses stakeholders já tiverem as informações, eles se bastam, porque eles são antagônicos em termos de interesse e um vai automaticamente fiscalizar o outro. E é muito importante que não seja público, porque são informações confidenciais que a gente tem, são informações de projeto, da obra, tal. Então não é interessante, mesmo que tenha encriptação, que isso fique fora desse ambiente. E vem funcionando muito bem desse jeito. Então, você imagina que a gente minera essa informação dentro dessa nuvem aqui, e que cada um dos stakeholders guarda essa informação na sua base de dados de auditoria. Ela pode estar em um servidor dentro da rede deles, ou pode estar numa nuvem pública, da Azure, da Google, enfim, onde quiser. A gente pode gravar isso em qualquer lugar. Tá? Isso aqui é a cara da ferramenta, essa aqui é a interface para gravar a manual, então aqui a pessoa seleciona o que ela quer gravar, aperta um botão e pede para gravar, e é gravado, e deu. Essa aqui como é que a gente consulta os dados, então a gente vai lá e vê. Quando você chega num bloco, clica no determinado bloco e vê o que tem naquele bloco. Nesse caso, tem lá um hash de um arquivo DWG. Esse aqui é um outro caso de um cliente nosso que pediu para gravar os logs. Então, quando o usuário entrou, quando o usuário saiu, qual o token que ele usou, quanto tempo ele ficou na ferramenta. Né? E é gravado de maneira automática. Esse aqui é um outro caso, que é da Prefeitura de São Paulo, que é da SP Obras. Então, obras com a Interlagos, ou aqui a fiscalização das pontes. Também agora estão sendo feitas todas as gravações das pontes, são feitas gravadas em blockchain. E a ideia da gente... O blockchain tem algumas outras características interessantes, como, por exemplo, que a gente chama de multicadeia. A gente consegue segregar informação por projeto e por stakeholder. Então, no mesmo blockchain, a gente consegue encriptar alguma coisa que o stakeholder A veja, mas o B não veja. Então, a gente consegue fazer esse tipo de coisa. Outra coisa interessante que tem é que
Em blockchain, a gente sempre só escreve, a gente nunca edita e nunca exclui. Isso aí garante a perpetuidade da informação, que é um dos requisitos da ISO 27000. Né? Outra coisa importante que tem é que a flexibilidade, como é que a gente pode gravar, e a gente consegue também gravar outras coisas além do que está no colaborativo nesse blockchain. Então, por exemplo, se o cliente quiser, Marcos, além de colocar as coisas do colaborativo, eu queria que você colocasse também aqui meu extrato financeiro, enfim, outras coisas que não tivessem no colaborativo, a gente pode colocar também. Aí a gente caracteriza isso com o que a gente chama do blockchain as a service. Então a gente pode gravar também como esse blockchain auditoria de outras coisas do cliente também junto com o nosso, sem problema nenhum. Outras coisas interessantes, quando você discute segurança, é a questão de governança, né? Então você pode atender alguns requisitos do COBIT, como gerenciar mudança, a questão de terceiros, em processos, principalmente, a questão de gerenciamento de mudança também, e a questão daquela tríade, quando a gente fala em segurança, a gente sempre fala em confidencialidade, disponibilidade e integridade. Ou seja, integridade garantir que o dado que está lá é aquele dado mesmo, que ninguém mexeu. Disponibilidade garantir que sempre vai estar disponível a informação quando eu precisar. E confidencialidade, só quem tiver acesso a ela vai poder vê-la. Né? Isso também você consegue garantir com o blockchain. Além dos 5 dados. E a gente consegue responder as 5 perguntas. Né? Quem, quando, onde, por quê e como. Né? Isso é um pouco do que a gente faz com blockchain. Então, basicamente, resume-se a fazer auditoria, gravar um banco de dados para auditoria de obra. O que no Brasil hoje, com tanto problema que tem em obra, não é pouca coisa. Ela é bacana, funciona e tem sido um destaque, principalmente para os clientes internacionais de grandes projetos. Né? Outra coisa que a gente queria falar, que acho que é a fase final, é falar um pouco sobre segurança no processo em si. Tá? Existe um estudo da Pricewaterhouse, foi feito pelo governo inglês. Esse estudo também ele está disponível na internet, vou depois passar o link para vocês. Já é um estudo até antigo, mas é um estudo muito interessante, porque ele coloca os benefícios do BIM reais, né, que foram apurados em 8 capítulos, vai? E tem 2 capítulos específicos de segurança, que é a parte de improvement in health and security e redução de risco. Tá? E ele faz isso numa metodologia que eu acho particularmente interessante, como, por exemplo, esse exemplo aqui. Então, ele pega um tópico específico, por exemplo, como supply chain procurement. Né? Então, vamos ver essa parte de compra, de contratos e mobilização. Ele coloca aqui, na primeira coluna, onde que o BIM pode atuar, né? Os benefícios intermediários, os benefícios finais. E aí, em cada um daqueles 8 capítulos, onde ele se encaixa. Então, por exemplo, essa parte aqui, ele vai reduzir o risco de contingenciamento de CAPEX, vai reduzir os claims das respostas do supply chain, ou seja, vai ter menos problema na parte de claims por fornecedores e assim por diante. Então, esse estudo é um estudo bem interessante, que a gente consegue entender os aspectos de impacto de segurança do BIM, tanto em termos de redução de risco e na parte de segurança e saúde. É bacana. Algumas outras tecnologias integradas ao BIM que são interessantes. Essa aqui é uma que a gente usa bastante. É um aplicativo para celular integrado ao modelo BIM para você reportar avanço de obra, já apontando no modelo BIM. Então, eu vou lá na obra, faço um drill down da minha EAP, baseada aqui no modelo IFC, checo como é que foi a execução dela, bato foto e ela está vinculada àquele item, né, do modelo BIM, o registro. E aí, para o celular, qual que é a vantagem do celular em termos de segurança? Logicamente, ele é feito offline, porque na obra não tem internet, mas ele pega a posição do GPS e você tem metadados das fotos e metadados do preenchimento que garante que foi feito naquele lugar e que é legítimo aquilo, né? Não é uma coisa fake, foi inventada. Esse é um exemplo de cheque, para vocês entenderem como é que funciona. Você tem o cheque, você seleciona qual é o formulário, em função do checklist você vai batendo foto, vai colocando e ele vai preenchendo. Né? Quando é para o diário de obra, que é um pouco diferente, você tem uma vantagem que você faz a integração com o planejamento também. Então, os seus dados de planejamento vêm, você atualiza o seu planejamento, seja Project ou Primavera também. E aqui, ó, eu já tinha falado, mas a assinatura digital está integrada aqui nesse caso também.
Outro ponto importante integrado ao BIM é das estações robóticas. Tá? Então, isso aqui não tem nada a ver com topografia tradicional, isso aqui tem a ver com você pegar uma estação robótica, colocar o teu modelo BIM dentro do tablet e você conseguir fazer, seja locação, seja verificação de qualidade, sem precisar da topografia. Algumas fotos de algumas coisas que a gente vem fazendo, então, com a estação robótica na obra, fazer checagem de pontos, você fazer aqui algumas marcações para você ter planicidade de laje, verticalidade de parede, aqui locação, para você colocar eventualmente uma parede, drywall, alguma coisa de marcação, coisas do tipo, e sempre no modelo isso. Tá? Aqui tem um filme interessante, que é a mesma coisa, só que para obra pesada, obra civil, com a terraplenagem, vai? O mesmo começo. Então a gente pegou um modelo, que é um exemplo americano, mas é a mesma coisa. Você pega um modelo lá que vem do lado, por exemplo, do Civil 3D, ou de qualquer DTM, você carrega no tablet, você coloca a antena em cima do carro e você vai passeando com o carro pela obra e ele vai te dando o que está vermelhinho, que está on grade, que está na cota certa, o cut que está errado, está faltando cortar um pouco mais, fio que precisa aterrar um pouco mais, assim por diante. Então você vai entendendo e fazendo checagem da terraplenagem, passeando de carro pela obra. E você vem no mapinha aqui, onde que o carro está dentro do projeto e o que ele precisa fazer. Ele pega, tira e deu. Né? Tem a anteninha que está aqui, joga, vai embora e acabou. É isso, ou seja, são praticidades que você não precisa esperar um relatório de topografia, uma coisa do tipo. Você usa e integra isso com o modelo BIM muito rápido. Outra coisa interessante que tem em termos de segurança, BIM não é só você fazer o 3D bonitinho. Ele começa lá atrás com a especificação do material, dos modelos, que são as famílias. Né? Aí quando você está projetando, você tem que fazer uma checagem. Então você tem uma checagem aqui do que foi projetado e do que está especificado. E você conseguir fazer essa validação em tempo real e depois gerar, seja um relatório bem feito, seja uma checagem mesmo. Então, isso aqui é uma checagem de estacionamento, se está com a drenagem, se está prevendo drenagem, qual a distância que tem, tal. Você consegue fazer esse tipo de checagem em tempo real também, que dá uma segurança para o projeto também. Outra coisa que tem agora, isso aqui já falando de inspeção, que é muito comum, aquela ideia de você ficar batendo foto de obra para fazer relatório fotográfico, é bacana, é legal, tem que fazer, mas assim, na prática, hoje, essas fotos não saem de fotos que você bate na obra. Na obra você já faz fotos 3D, com fotos 3D você já consegue montar passeios virtuais, que nem esse vídeo que a gente está fazendo, isso é um exemplo do passeio virtual de uma estação da Sabesp aqui de São Paulo. Esses recursos já permitem você fazer medições, enfim, e aí deu um passeio virtual no escritório que você vai gerar as fotos 3D para você colocar no seu relatório. Mas assim, e você ter vários passeios virtuais ao longo da obra, um por semana, um por mês, tal, você tem uma documentação muito melhor do que uma documentação estática de algumas fotos para reportar a obra. E com muito mais segurança também. E você consegue ver aspectos de segurança, está usando EPI, se não está, aspecto de estoque, aspecto de condição de ambiente, tudo numa imagem dessa, num passeio como esse. E você consegue pôr mão de obra mais barata para fazer o levantamento na obra e mão de obra mais cara no escritório ou em home office agora, para você fazer a checagem. Aí você tem nuvem de pontos. Nuvem de pontos também não é nada de especial, mas eu acho interessante colocar alguns pontos, como, por exemplo, a pré-obra, você fazer todo o levantamento. Isso aqui são algumas nuvens de pontos que estão tão densas que parecem até foto, essa nuvem de pontos, medições, esse tipo de coisa. As built, dentro do modelo, então, nesse caso aqui, uma coisa importante até para facilities, é você usar as nuvens de pontos como segurança depois para a operação, em que você, aqui no caso, depois que colocou o gesso, né, então você tem um modelo com o gesso ali, se escaneou antes de colocar o gesso, você tem então um detalhamento do ar-condicionado perfeito para a operação depois, o que tem em cima do gesso ali. Né? Esse é um exemplo bobo, mas é um exemplo que é bem útil, principalmente para situações mais complexas. E para finalizar, VR e AR. Né? Eu não sei quantos de vocês sabem bem a diferença entre virtual reality e realidade aumentada. Augmented reality. Então, a realidade virtual, essa parte daqui da esquerda, é o que a gente tem, essa é uma empresa do nosso grupo, esse aqui é um exemplo de um treinamento de segurança do trabalho
para trabalho em altura com realidade aumentada. Então, a gente não vai levar o funcionário até o ar externo lá, explicar para ele como é que ele faz para subir na escada. Então, ele faz isso usando a realidade aumentada no escritório, só com um computador. É impressionante a sensação que tem. Se você olha para baixo num lugar que nem esse aí, você vai ter a vertigem. Se você tiver problema de vertigem, você vai ter todos os... E você vai ter o procedimento, você vai explicar o procedimento, ele vai vivenciar o procedimento, que é muito melhor do que você simplesmente ver um PowerPoint explicando como é que faz. Então, no caso aqui, ele subiu, fez uma operação de desligar alguma coisa e vai ter que descer. E aí ele vai explicar como é que funciona, e o que você tem que fazer, onde você tem que segurar, o que você tem que fazer e colocar. Realmente, lá em cima, você morre de medo de descer, quem tem medo de descer, e você tem a sensação, enquanto trava a queda, se por acaso o cara se soltar, não vai acontecer nada, tá paradinho e tal. E tem alguns casos que a gente faz de propósito, que é pedir para ele descer agora sem o trava-queda, e aí quando ele solta a mão, por algum motivo, ele cai, e você vê a pessoa berrando mesmo. Então, isso é legal, essa é uma experiência positiva. Então, o VR a gente coloca quando a gente não tem um ambiente. E esse aqui é um exemplo também de uma tecnologia que a gente tem na Sabesp, tem em alguns lugares, que é o AR. Então, aqui a gente está no próprio ambiente real, pode ser com esse óculos transado aí, mas pode ser com um tablet também, e que você tem essa setinha que diz o que ele tem que fazer, e ele vai para o ambiente real. Então, até agora desliga essa chave, vai lá e desliga a chave. Depois ele vai indicando o que ele tem que fazer. Então, é um treinamento de operação dentro da própria planta dele, né? Então, em vez de ter que reconstruir a planta, a gente usa a própria planta. Então, não tem melhor ou pior, tem necessidades diferentes, né? Esse aí, um óculos parece meio assim, ficção científica, até porque esses óculos custam uma bala de grana, mas a gente tem mais para frente no vídeo a mesma coisa, ele fazendo com o tablet. E não é tão transado, mas na prática é a mesma coisa. Eu vou fazer essa operação aqui agora. Ele vai lá, lê o que tem que fazer, coloca o tablet na mesa e vai fazer a operação. Então, no fundo, é a mesma coisa. É um exemplo de um treinamento usando a R. Cara, senhores, era isso que eu queria passar, dar esse overview para vocês. Espero que tenha sido útil. Marcos, foi muito legal. Eu te confesso que, assim, pela experiência que eu tenho buscado, as soluções de vocês está muito próximo ao sonho, pelo menos que eu tenho sobre ferramentas e tecnologia para construção e afins, porque principalmente essa parte de transparência e de segurança, né? E de documentação, principalmente documentação de obra, de versão de documentos. Então, fora essa parte aí da tecnologia, né? Que isso é fenomenal. Eu tenho algumas perguntas relacionadas à solução. Assim, qual que é hoje a interface entre os stakeholders, por exemplo, de um projeto, de uma obra, que tem na ferramenta? Você falou aí de projeto, né? Pelo que eu entendi, é a equipe, né, que trabalha nesse empreendimento e que tem acesso à ferramenta, mas assim, outros stakeholders, tipo bancos, o próprio cliente, como é que está isso na Construtivo? Se isso tem essa abertura, se o cliente quiser, o cliente do cliente, vamos assim dizer, né? Porque a Construtivo, ela tem, né, construtoras, enfim, como cliente, mas o cliente do cliente ter acesso, por exemplo, ao acompanhamento da obra, do apartamento dele, essas coisas assim. Conta para nós um pouquinho. Sim, por incrível que pareça, hoje, a maioria dos nossos clientes não são as construtoras ou as EPCistas. Os principais clientes nossos são os clientes finais. Obviamente, eu estou falando do mercado de infraestrutura, né? Então, empresas de energia, os donos dos ativos, então, os donos dos portos, então, agronegócio, né? Então, Rumbo Logística, Mage, que tem muito porto, muito ativo, Quantum, EDP, CTG e tal. Então, quando fala de infraestrutura, por incrível que pareça, tem muito mais os donos dos ativos comprando do que os próprios empresas de engenharia.
A gente também tem uma procura muito grande hoje em dia para um outro tipo de stakeholder, que são as corretoras e as seguradoras. Tá? Isso é uma coisa que tende a crescer bastante, porque o mercado hoje ele tende a ter essa questão de seguro-garantia e seguro IRC, né, que é a responsabilidade civil, aumentada. Vai ser uma demanda maior de mercado. E esse controle e monitoramento pela obra, ou seja, essa gestão de risco, tá, do processo construtivo tem que ser melhor visto, né? Então a gente também tem uma procura muito grande desse tipo de stakeholder. O cliente, os projetistas, eles têm obviamente, projetista tem muita gerenciadora, muita supervisora, são coisas diferentes, né? A gerenciadora é mais front-end de obra, a supervisora, perdão, e a gerenciadora, ela costuma ter essa visão mais macro, documental, licenças, a questão mais de burocracia, de treinamento de funcionário, esse tipo de coisa. E o cliente final, quando a gente fala de cliente final em incorporação imobiliária, a gente realmente tem pouca coisa. Até porque o mercado nosso agora que está voltando para o mercado de incorporação imobiliária com o BIM. A gente foi mais para o mercado de infraestrutura e agora que a gente está com alguns produtos de gestão de documento, essa parte de supervisão de obra com mobile, que ficou muito simples e prática de usar, e a parte de BIM, que a gente está agora voltando para o mercado de incorporação imobiliária, mas é um mercado que a gente ficou fora e ficou muito mais focado no mercado de infraestrutura nesses últimos anos, e de energia, principalmente. Legal, muito bom. Eu vou fazer mais uma pergunta que tem a ver com essa parte de apontamento de status, que você falou do aplicativo e tal. Vocês pensaram ou estão pensando em o próprio robô fazer isso para colocar isso ser mais assertivo com relação ao planejamento no BIM e tal, ou realmente fica a critério lá do encarregado, do gestor da obra fazer esse apontamento? Para a obra, a gente já tem algumas coisas na pipeline de inteligência artificial na parte de voo de drone, para obra linear. Tá? Então, para linha de transmissão, para adutora, para rede de esgoto, que você tem uma obra linear, em que você tem fases muito claras entre você abrir a vala, você colocar o leito, você colocar a tubulação e você depois fechar a vala, você recapear de novo, tal. A gente está já usando automatização via inteligência artificial para isso. Na parte de construção, não. Na parte de construção é muito mais vincular a EAP, vincular a estrutura IFC e fazer esse apontamento manual. Não estamos pensando em robô para isso por enquanto, não. Legal, muito bom. Pessoal, alguém quer fazer uma pergunta? Tem alguma dúvida para o Marcos? Estão me escutando, pessoal? Legal, tenho mais uma última pergunta então. Marcos, como é que é assim, né, caso alguém queira, né, contratar o serviço, como é que é? É mensalidade? Como é que funciona a parte da construtiva aí? Sim, Por sim. volume de dados, enfim, né? A Ou de gente tem, usuários? são basicamente você tem três critérios aí. Qual é o escopo, né? Então vou coordenar projeto, vou fazer esse projeto está em BIM ou ele não é em BIM, vou fazer a supervisão ou vou fazer o gerenciamento. Então são três escopos diferentes. Depois você tem um segundo ponto que eu vou usar a solução personalizada ou vou usar uma solução standard. A gente tem uma solução que a gente pode simplesmente parametrizar ela e sair usando, né? E tem clientes que não, eu quero fazer a minha solução com a minha cara. E tem o terceiro ponto, que é a questão de infraestrutura.
eu vou querer usar essa infraestrutura numa nuvem pública ou numa nuvem privada. A gente tem as duas ofertas. A gente tem uma oferta na Equinix, que é um data center Triple Tier 3, né, que a gente fala que é padrão altíssimo, e que tem um rack lá dentro e que a gente, às vezes, coloca um hardware específico para o cliente ali. Algumas empresas maiores têm esse tipo de compliance. Ou a gente usa em nuvem pública, Google. Então, a gente tem servidores em Google que a gente contrata e coloca lá dentro. Pode ser Amazon, pode ser Azure, pode ser Microsoft, tanto faz. Isso impacta, então essas três coisas são os fatores. E aí sim, é uma mensalidade e se usa. Então, você começa com, tem clientes de R$ 500 por mês e tem clientes de R$ 50.000 por mês. Vai depender do tamanho do projeto. Porque a gente atende desde um arquiteto fazendo uma casa até a usina de Belo Monte, né? Então tem um range de clientes muito grande. Legal. E essa parte de treinamento também em realidade aumentada ou realidade virtual, também tem esse pacote de você treinar as pessoas, enfim, né, dependendo da obra, da criticidade, separado, né? Não vem isso junto com as outras soluções. Não, essa parte de treinamento, essa parte de realidade virtual, inclusive, é um spin-off do construtivo chamado Safe Life. Aí funciona como? A gente tem alguns treinamentos já são os mais usados, Lototô, segurança em altura, espaço confinado, enfim, alguns treinamentos de segurança que são os mais os best-sellers, assim, pré-prontos, que tem aí a gente simplesmente vende eles, que pode ser com ou sem a máquina, depende, aluga, eu quero alugar o treinamento por um mês para minha equipe ter uma experiência de treinamento com realidade virtual na minha semana da CIPA, sei lá, uma coisa do tipo. Aí é uma mensalidade, é um aluguel pontual. Ou eu quero comprar o software para poder ter ele comigo aqui no meu programa de treinamentos. Ou a gente desenvolve um específico. Por exemplo, agora a gente está desenvolvendo uma série de treinamentos, aí começamos com segurança de trabalho e fomos para manutenção, né? Mudou um pouco o foco para 3M. Manutenção autônoma, né? Que eles queriam fazer um programa de manutenção que não é para o pessoal que faz não é para a equipe de manutenção, mas é o próprio usuário da máquina, como é que ele poderia fazer uma manutenção para melhorar a vida útil da máquina que ele usa. Então, coisas desse tipo que a gente vai cliente por cliente, a gente vai ajustando. Isso é relativamente normal de se fazer. Muito E a bom. gente, outra coisa que eu esqueci de falar, que é importante, essa questão de realidade virtual nasceu na engenharia civil. A gente já faz há bastante tempo, nem citei aqui, mas a gente faz há bastante tempo a parte de maquete e virtual para lançamento de imóveis. Isso a gente já faz há pelo menos uns 3 ou 4 anos já. E aí que a gente foi para a parte de treinamento, que a gente viu que é um mercado diferente que ninguém atuava. Muito legal. Temos um minutinho para finalizar. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Alguém tem alguma pergunta para ele, pessoal? Senão a gente vai finalizar. Bom, eu acho que está ok. Obrigado, Marcos, mais uma vez. Eu pediria que você passasse os contatos aí para nós, né? A gente vai divulgar junto com o áudio aí da live, os seus contatos, né? Para uma possível negociação, enfim, né? Fazer um network aí para conhecer mais a solução de vocês, que é muito legal. Muito obrigada mais uma vez, né? Por estar aqui conosco hoje. E um bom dia para você. Bom dia, pessoal. Até mais. Obrigado, muito obrigado, Marcelo. Tchau, tchau.